Bom, gente, vamos começar. Como o Ricardo falou, ano passado a gente fez esse café empresarial falando sobre inteligência artificial, acho que foi em agosto, e muita coisa mudou de lá para cá, né? Até assim, a gente falava muito de criação de conteúdo, fizemos algumas coisas, claro, né? Aqui, com quem estava aqui, com quem esteve em Serra Talhada também, em outros que a gente passou, nós passamos na Petrolina, Araripina, com um formato menor, mas levando esse mesmo conteúdo, só que tudo já mudou, né? Então a evolução, né? A gente teve uma evolução e estamos vivendo também uma revolução no mundo da inteligência artificial. E aí é um pouco do que a gente vai conversar hoje até 5 horas da tarde, não é isso? É isso mesmo? Não, né? Tranquilo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí. Então, primeiramente, bem-vindos, muito obrigado pelo tempo de vocês, por estar aqui escutando o Guimas, né? Estando prestigiando aqui a Casa do Comércio, a FEComércio, né? E eu espero realmente trazer um conteúdo bacana. Como o Ricardo falou, eu sou Alexandre Guimarães, mais conhecido como Guimas, né? Quem ainda não segue lá no @leguimas aí no Instagram, pode seguir, pode repostar. A gente sempre está trazendo conteúdo, eu costumo dizer que você precisa ficar por dentro das coisas. E aí eu sempre estou trazendo conteúdo em cima do que está acontecendo no mundo da IA, no mundo da tecnologia, tá? Meu site também, a gente está um desenvolvimento novo aí, já sai um sitezinho novo, bacana. Sou apaixonado por inovação, né? Tenho atuado muito hoje com a parte de automação e inteligência artificial, né? Em alguns projetos mais em São Paulo, né? E a gente tem feito alguma coisa muito bacana, que é justamente o que eu quero trazer para vocês. Não estou sozinho hoje, Rodrigo Lemos ali, um dos meus sócios, especialista em tráfego pago, está aí apoiando hoje, né? Está acompanhando a gente aqui. E um outro sócio meu, amigo também, que a gente se conheceu faz pouco tempo, Caio, que também é especialista em automação, né? Eu trouxe, Caião, vem-te embora aqui para a gente falar junto, né? Depois ele vai trazer algumas coisas que a gente está fazendo por aí, tá? Bom, eu tenho uma missão, e a minha missão é inspirar vocês, né? Para que busque cada vez mais conhecimento, né? Como eu falei, a gente fez, não tem um ano que a gente fez esse café aqui em Recife, e praticamente tudo já mudou. Então é uma área que realmente, ou você acompanha, toda semana tem alguma coisa nova, toda semana sai uma novidade, uma atualização que muda completamente o que a gente está vivendo no mundo da IA, tá? Mas primeiro a gente vai fazer um balizamento, tá? A questão hoje que a gente fala, quando a gente estava falando ano passado, cara, você precisa utilizar a IA. Hoje a gente não fala mais se vamos utilizar a inteligência artificial, mas o porquê que a gente ainda não está utilizando. Porque a facilidade e a quantidade de coisas que ela pode trazer para o nosso dia a dia, o ganho de tempo, né? Principalmente o ganho de tempo, né? Informação rápida, melhorar o atendimento do meu cliente, trazer satisfação. Cara, é incrível. E aí a questão é, por que que eu ainda não estou utilizando? E é isso que eu quero provocar com vocês hoje, né? Mostrar o que temos, as evoluções, claro, e a revolução. Existe uma revolução muito bacana, principalmente, outro dia eu estava vendo que hoje não existe varejo sem inteligência artificial, né? Numa análise de dados, num atendimento a cliente, né? Se o cara não estiver utilizando, ele já está ficando para trás. E aí, ano passado eu falei, se você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, né? Você vai ser substituído por alguém que sabe utilizar a inteligência artificial melhor do que você. E aí vem a mesma coisa para dentro dos negócios. O seu negócio não vai ser substituído por uma inteligência, mas
pelo seu concorrente que está utilizando melhor do que você. Então a gente precisa, na realidade, se ainda não estamos utilizando da forma correta, né, ou da forma certa, a gente precisa começar o quanto antes. Que eu tenho certeza que às vezes o nosso concorrente já está utilizando. Tá? Eu mesmo, quem é meu concorrente? Eu tenho um monte de amigo aqui que é concorrente. Palestrantes, consultores, né? Que todo mundo usa. Todo mundo usa inteligência artificial. Eu uso dia sim, dia sim. Né? Eu abro meu computador, já está aberto lá. Aí a gente vai falar muito de uma ferramenta, mas existem várias. Inclusive eu vou trazer para vocês 500 aqui. Cada dia tem uma nova. E aí, qual vai ser a melhor que você vai conseguir? Qual é a melhor do mercado? A que te atender. Essa é a realidade. A que te atender. Se você eu não gosto do ChatGPT, eu gosto do Claude. Ok, usa o Claude. Está resolvendo o seu problema? Resolveu o seu problema? Usa ela. Entendeu? Então, tem muita ferramenta no mercado. Bom, a evolução ela tem sido incrível. Eu acho que vocês já viram esse vídeo, está postado inclusive no meu Instagram. Esse daqui é de 2 anos atrás. E o mesmo vídeo criado esse ano, 2025. A gente está vivendo essa evolução, né, principalmente quando a gente fala de imagens e vídeos, isso tem sido incrível. Mas não é só imagem e vídeo, tem muito mais coisa acontecendo por trás. Isso aqui é o que acaba aparecendo para a gente mais fácil, né? Mas aqui a gente está falando de 2 anos só, e tem diversos exemplos. De menos de um ano para cá já mudou muita coisa, e vem evoluindo cada vez mais, né? Olha um exemplo aqui que eu fiz, usando o ChatGPT. Isso aqui eu fiz ontem, tá? Peguei uma foto de uma sala vazia e coloquei as informações. Quadro, TV, rack, centro, sofá. E coloquei lá. Em anexo estou te enviando uma foto de uma sala vazia e outra foto com algumas marcações do que quero que você coloque na sala. Veja e crie uma nova imagem desta sala com os móveis. E aí ele me traz isso daqui. Ó, a riqueza de detalhes que a gente tem na ferramenta hoje. Por exemplo, se você pegar, ele colocou uma mesa aqui, né, no centro, botou um sofá no canto. Olha só a sombra da mesa. Até isso a inteligência artificial está fazendo. E aí os arquitetos, meu Deus do céu, hoje em dia qualquer um pode acessar e o arquiteto vai falar, me quebrou. Eu passo, né? Essa foto eu vou mandar para a arquiteta que fez lá em casa. Vou mandar para a Lorena. Lorena, olha o que eu fiz aqui. Eu posso trabalhar já na sua empresa, na PMZ. Mas são coisas, e isso é uma atualização de um mês mais ou menos, né? Que o ChatGPT soltou, que vem criando assim coisas incríveis. Você pegar uma simples foto, um simples prompt, né? E ele já analisar e ver tudo que tem ali. Então, assim, a quantidade de possibilidades, né? Até mesmo, por exemplo, para você criar hoje, que é o grande desafio do ano passado, era como é que eu crio conteúdo para as redes sociais, para mim, para o meu negócio, né? E tudo mais. Muito simples e fácil, só usar o ChatGPT, né? Até o ChatGPT gratuito. E agora com essa questão das imagens, da melhoria usando o ChatGPT, inclusive as grandes ferramentas como o Midjourney, né? Pessoal, não sei o quê. Você tem o Leonardo AI também, mas você cria muito fácil e rápido aqui no ChatGPT, certo? Outro exemplo aqui, né, que você está vendo direto acontecer aí, que são as criações de imagens. Isso aqui foi criado tudo com o ChatGPT, né? Um promptzinho lá dizendo, eu quero anos 80, né? Uma foto minha, e ele cria o boneco. Aí depois eu fui lá e ainda gerei a imagem dele, claro, o vídeo, né?
não gerei pelo ChatGPT, mas... caiu aqui. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Não gerei pelo ChatGPT, eu gerei pelo Leonardo AI, né, uma outra ferramenta. Mas você vê a riqueza de detalhes e coisas que você está conseguindo fazer, que antes, inclusive, quando você ia tentar fazer alguma coisa, aí aparecia um boneco com 6 dedos, né? Quem teve aqui o ano passado viu um exemplo que eu coloquei num grupo de WhatsApp que a gente criou, né, imagens de um soldado tomando sua caneca de chopp e tudo mais. E o exemplo que a gente criou utilizando o Midjourney e DALL-E, as imagens eram ridículas, né? Aí vem o fotógrafo e faz uma imagem incrível dentro disso daí. Só que hoje, você de forma fácil, você consegue fazer através da ferramenta que vem evoluindo cada vez mais. E aí até Sam Altman, né, que é o CEO da OpenAI, ele recentemente ele falou, né, os nossos processadores estão pegando fogo. Por quê? Com a evolução que teve, todo mundo querer criar suas imagens, querer utilizar e tudo mais, e o nível de processamento aumentou, assim, incrível, né? Só que a tecnologia já não está aguentando. Para vocês terem ideia, ano passado eles lançaram o Sora, que é uma ferramenta voltada para vídeo, certo? Para geração de vídeo. E eles tiveram que parar o Sora, porque a quantidade de gente acessando o ChatGPT para criar imagem, essas coisas, já não estava suportando o processamento só com essa criação dessas imagens aqui. Foi justamente nessa criação de imagem aqui que começou os memes, né? E aí o nível de processamento começou a ir lá para cima. Ele falou, cara, os nossos computadores estão pegando fogo, né? E quem não quer fazer isso, né? Quem não quer entrar na onda da vez, na trend da vez? E a inteligência artificial está cada vez mais fácil. Inclusive para criar umas imagens, né? Olha a brincadeira que eu fiz ontem. Eu criei a bonequinha ali, porque eu ia fazer com a foto da minha filha, né? Aí eu desenhei uma bonequinha, disse, pessoa assustada, celular pegando fogo. Aí na hora que eu coloquei no ChatGPT, e coloquei a foto de Helena, a minha mais velha, ele disse que não podia gerar por questões de privacidade e tudo mais. Perfeito. Menor de idade e tudo. Aí eu fui e coloquei a minha foto e disse que use a minha imagem e crie uma nova de acordo com o desenho em anexo. Ele pegou ali a foto. Bem interessante. Mas ele me perguntou, antes de criar, eu preciso confirmar. É você mesmo? Eu posso criar de forma lúdica o celular pegando fogo? Eu disse, sim, pode criar. Aí ele foi e criou a imagem. Em 5 minutos, de um desenho, né? E aí aonde eu quero provocar isso? Se a gente está fazendo coisas simples como essa, com a ferramenta que vem evoluindo cada vez mais, o que mais a gente pode fazer? Essa é a provocação. O que mais eu posso utilizar? Porque quando a gente fala de inovação, a gente tem o termo do e se? Né? E se eu fizer desse jeito? E se eu utilizar dessa forma? E se eu começar a utilizar a ferramenta para criar conteúdo para o site, para o Instagram, né? E se eu começar a utilizar para o atendimento do meu cliente? E se eu começar a utilizar a ferramenta para treinar a minha equipe de vendas? E aí meus amigos aqui vão querer me matar hoje, mas eu vou ter que falar. Usando, porque a ferramenta ela está aqui para a gente, né? Ela está disponível. A gente só precisa saber como utilizar e tentar utilizar da melhor forma para trazer valor para dentro do meu negócio e trazer valor para o meu cliente. A NRF, inclusive, que é a Feira do Varejo, né, que acontece em Nova York, ontem até a gente teve um evento da
no Senac aqui do pessoal que foi para a NRF. Tem alguns amigos aqui que foram lá, né? E aí a NRF falou muito, cara, a gente precisa, hoje, como eu falei, não tem mais essa questão de se eu vou usar, é porque eu não estou usando, mas eu preciso utilizar ela de forma simples e prática, né? E que entregue valor para o meu cliente. Entregue valor para quem vai utilizar. Se não estiver entregando, esquece. E não adianta querer fazer coisas mirabolantes. A gente vai mostrar algumas coisas aqui. Que antes era falado muito da inteligência artificial lá em cima, assim, aquele negócio que era de difícil acesso, né? E que para você usar, não, porque é só pergunta e resposta, você só pode usar isso aqui, mas não, tem muita coisa que a gente pode usar. Análise de documentos, análise de DRE, né? Colocar para prever faturamento, infinidade de coisas, tá bom? Bom, mas só lembrando, como eu falei aqui, né? Estão pegando fogo. A gente ainda vive o primeiro nível, acho que é esse aqui, né? O primeiro nível que é a IA limitada. É o que a gente está vivendo hoje. Né? Inteligência artificial limitada, ou seja, a IA fraca, né? Como a gente chama. Existem os 3 níveis, né? Que é a IA limitada, a IA geral, que é a IA forte, e a superinteligência. Tá? A OpenAI, quando ela foi criada, fundada em 2015, 2016 ali, ela foi fundada para chegar nesse nível aqui. Só que até hoje a gente não chegou, certo? Existe previsão, Guimas? Se alguém falar que ano que vem a gente chega, é complicado. Sabe por quê? Nós estamos vivendo o primeiro nível. O que foi que Sam Altman falou? Os processadores estão pegando fogo. Se no primeiro nível, o nível de tecnologia já não está aguentando, para eu poder chegar no segundo nível, eu preciso primeiro evoluir na tecnologia. Certo? Claro que existe muita coisa que já está existindo e que é incrível e que a gente pode utilizar. Tá? Agora, para eu chegar no nível da inteligência geral e a forte, a tecnologia tem que evoluir. Está evoluindo? Tá evoluindo. Você vê muita coisa evoluindo. Mas a evolução dessa tecnologia também está com um custo muito alto. Né? Hoje você paga, na realidade hoje você nem paga para ter acesso à inteligência artificial. Se você pagar, você vai ter outro nível de uso. E você vai pagar $20, cento e poucos reais, para a quantidade de coisas que você pode fazer. Certo? E dentro da IA limitada, a gente tem dois modelos. Né? A gente tem a generativa e a preditiva. Tá? A generativa é justamente o que a gente tem de fácil acesso. O ChatGPT, ele só tem uma função, que é responder. Pergunta e resposta. Ah, Gui, mas ele gera imagem. Não, ele não gera imagem. Quem gera imagem é o DALL-E, que é a ferramenta de geração de imagem dele. E quem gera vídeo é o Sora. A diferença é que o ChatGPT hoje é uma plataforma multimodal que vai chamando essas outras plataformas e você usa tudo em um único canto, diferente das outras plataformas. Certo? Agora, na IA generativa, você começa com o input de uma pergunta. Só que dessa pergunta, você pode gerar N respostas. Você pode começar lá, eu quero uma análise aqui do meu DRE. E aí ele vai fazer uma análise bem simples. Ah, mas eu quero que você analise da seguinte forma, assim, assim, assado. E aí ele vai continuar. A conversa continua. E aí você tem hoje, inclusive o ChatGPT, OpenAI recentemente, eles aumentaram esse nível de tempo de armazenamento de conversa. Né? Então ele consegue relembrar, para quem usa muito a ferramenta, ele vai conseguir relembrar o histórico, coisa que de vez em quando você estava conversando ele se perdia. E aí você tinha que, mas eu já te disse e tal, não sei o quê. É uma conversa simples. Certo? E aí você tem N outputs, N saídas em cima disso daí.
Diferente da preditiva, que já é a predição, prever, né? Generativa, eu vou gerar. Eu posso usar para gerar ideias, né? Brainstorms. Uma conversacional, que é o que a gente vai mostrar, a gente vai falar, né? E a preditiva eu vou prever. A diferença é que o input ele vem, eu preciso dar diversos dados, certo? Para sair uma resposta. E aí não tem conversa, né? Eu tenho que sempre estar alimentando e ir ajustando. Estou com um projeto lá de Londrina, de um hospital onde a gente está com o desafio de, com os resultados de exame de imagem, pegar todas essas imagens e ajudar a criar o laudo. Isso é uma IA preditiva, só que eu preciso treinar ela. Então, como é que eu vou treinar? Com um monte de dados que eu preciso colocar, para que quando ela lá na frente receber essa imagem, ela já com aqueles dados todinhos, ela dá o output para a gente. Já dá a informação do que seria esse laudo. A mesma coisa no varejo, por exemplo. No varejo a gente estava criando uma ferramenta para analisar as gôndolas, se está certo. Então, através da foto que o promotor de vendas manda lá, a gente analisa se o produto está colocado de forma certa, se a marca está para frente, tudo através de uma imagem enviada pelo WhatsApp, que vai cair dentro de uma ferramenta que vai fazer uma predição, né? Que eu já fiz todo o treinamento dela, o chamado Machine Learning, que a gente fala. Mas, inclusive, para a gente poder utilizar isso daqui, ela também foi treinada e continua sendo treinada. O ChatGPT, ele continua consumindo tudo que você coloca lá dentro. E aí eu vou mostrar os tipos de contas que tem e o que você vai, qual seria o melhor para você, tá? Bom, não dá para você ter um output ser bom se o seu input é ruim. Então, se você colocar uma informação, né, perguntar para o ChatGPT alguma coisa bem básica, você vai ter uma resposta bem básica. Mas se você souber estruturar isso, até na versão gratuita, você vai ter respostas excelentes. Tá? Então, você tem que se preocupar. E aí, em todas as ferramentas. Se eu quero criar uma imagem, por exemplo, ali eu até fiz uma coisa básica, mas eu poderia ter feito uma coisa muito mais estruturada e ter criado coisas assim que poderiam ser utilizadas. A sala eu poderia usar facilmente no meu site, por exemplo. Ou criar um vídeo, como fazer imagem, não sei o que e tal. Jogar no YouTube, por aí vai. Né? Mas, se eu fizer um input bem estruturado, que é o que a maioria da gente precisa, né? E aí eu vou ensinar vocês hoje sobre isso, tá? Vocês vão ter respostas incríveis, tá? O que você coloca dentro da IA vai definir o que você vai tirar dela. Semanas atrás eu estava em São Paulo fazendo uma imersão de inteligência artificial dentro de uma empresa que trabalha com promotores de vendas, né? E a gente passou o dia inteiro, e eu achei bacana o que o Renato, um dos sócios fundadores da empresa, comentou, né? Ele falou, você tem que tomar cuidado, né, o que você vai colocar, porque senão você vai causar a demência na IA. E é verdade, né? Se você colocar, por exemplo, eu falo muito assim, vamos pegar o banco de dados da empresa para fazer análise em cima disso daí. Mas se o seu banco de dados for um bando de dados, né? Eu lembrei do nosso amigo Juliano, um bando de dados, qual é a informação que eu vou ter? Não vai ser uma informação precisa como a gente tem que fazer. E a IA também, ela não está preparada para dizer, olha gente, a tua estrutura aí de dados não está legal. Até isso, por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer um trabalho, a gente primeiro analisa quais são os dados que a gente tem para trabalhar, para poder colocar. Porque se eu colocar um dado totalmente desestruturado,
vai ser ruim, não vai dar certo. Você vai ter informação que não vai te ajudar em nada. Né? O pessoal usa muito o CRM, por exemplo. Se eu não tiver as informações de compras, né, do cliente, vou pegar um exemplo aqui. Minha amiga ali, ela provavelmente compra um shampoo a cada 30 dias. Shampoo e condicionador. Ela tem um cabelo maior, né? O cabelo liso, então é um tipo de shampoo mais adequado para ela e eu sei que ela compra daqui a 30 a 40 dias. Se de repente ela não comprar daqui a 30 a 40 dias, eu já tenho que entender o porquê que ela não veio. Ela comprou do concorrente, porque eu sei que ela compra. Mas se esses dados, aí uma vez a gente trabalhando num processo, eu fui head de inovação do mundo cabeleireiro, tá? E a gente foi implantar o CRM. Eu falei, gente, mas como é que eu vou implantar o CRM se eu não estou coletando os dados dos meus clientes? Se a compra não está vinculada a quem realmente está comprando. Aí o que estava acontecendo? Eu estava mandando shampoo para o meu amigo que não tem cabelo. Compra o shampoo. Quem foi na farmácia, pegou aquela filipetazinha lá né, que eles dão ali de promoções, e aí você olha um negócio que não tem nada a ver com você. É dados que não estão estruturados. E tem muito disso no mercado. Tanto que existe uma nova função aí, que está crescendo muito, que é o cientista de dados, né? E aí quando a gente vai fazer trabalhos de inteligência artificial, a gente sempre traz um cientista de dados juntos, porque eu preciso primeiro estruturar, eu preciso avaliar. Até para eu colocar um atendimento ao cliente, a gente estava, né, Caio? A gente está fazendo um trabalho que a gente olhou para o pessoal e disse, gente, com essa estrutura de dados que você tem aí, vai dar ruim. Vamos arrumar primeiro? A gente vai falar um pouquinho disso hoje. E aí existe todo esse trabalho. Se não, o que vai acontecer? A demência na própria IA. E isso acontece. Ou seja, né? Se você pedir lá uma cenoura embalada, você vai ter a imagem da cenoura na balada. Você tem que saber o que você vai colocar. Tá bom? Para ter realmente esse retorno bacana. Bom, mas por que a gente fala tanto do ChatGPT? Alguém... A gente interage um pouquinho. Alguém ousa? E a gente precisa ousar de vez em quando. Por que a gente fala tanto do ChatGPT? Alguém? Resposta rápida dele, né? Pergunta e resposta na bola, né? Sim. Os dados que ele dá, né? Rapidez, né? Show. Mais alguém? Pioneiro, né? Hã? Ele foi pioneiro, né? O pioneiro. Você lembra do 99 ou você lembra do Uber? Você lembra da palha de aço ou você lembra do Bombril? Você às vezes nem compra o Bombril, você compra o Assolan, né? É mais barato. Mas quando a gente vai, você vai falar assim, ó, vai lá e compra o Bombril. A marca, né? A mesma coisa aconteceu com o ChatGPT. Em 2022, eles democratizaram o uso da inteligência artificial, que de forma gratuita você tem no seu celular. Certo? Você tem dentro do seu celular, de forma gratuita, o ChatGPT. Alguém ainda não tem um ChatGPT no celular? Aqui é bom. Já instalaram então o aplicativo, né? Vou mostrar um negocinho hoje aqui para vocês. Vai ser bacana, tá? E consequentemente, lembra que eu falei que ele foi ali em 2015, 2016, e eles foram fundados para poder chegar na inteligência artificial geral, o segundo nível. Tudo que eles desenvolvem, eles abrem para a comunidade. Tanto que a maioria das ferramentas que tem no mercado utilizam o GPT por trás. Copilot da Microsoft é o GPT que está por trás. Não é a Microsoft. Existe a parceria, certo? Consequentemente, existe a contrapartida, tá? E aí, a evolução deles, para vocês terem ideia, é tão grande, toda semana tem novidade. E é por isso que a gente fala tanto. E é o que está mais fácil de usar. A resposta é rápida. Os níveis de resposta estão cada vez melhores.
Vocês viram que criar imagem com ele, às vezes está mais fácil do que você entrar lá no Leonardo AI, no Midjourney. Né? E, consequentemente, o Sora, que é a ferramenta de vídeo, está vindo ainda mais pesada ainda. Tá? Existem as diferenças de contas dentro do ChatGPT. Tá? No ChatGPT gratuito, você não vai pagar nada. Claro, você tem alimentação. Hoje, o ChatGPT gratuito, ele está usando a versão O1 Mini, que é a versão mais básica atual dele. Então, o nível de resposta dele não vai ser tão estruturada, certo? Quanto se você estivesse pagando o ChatGPT. Mas não só pagando, por exemplo, a conta Plus, que custa $20, você tem acessos, que depois eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Acessos a algumas ferramentas, algumas coisas que realmente vão ajudar você no seu dia a dia, para você ganhar tempo. Imagina você já deixar um assistente já pronto, preparado para a função que você quer, uma determinada função. E aí você só vai acessar ele e vai pedir para ele gerar ali o conteúdo, fazer uma análise, alguma coisa. Eu não preciso ficar toda vez fazendo prompt, certo? Agora, nessas duas contas aqui, tanto na gratuita quanto na Plus, tudo que você colocar será consumido pelo ChatGPT. Será consumido pela OpenAI. Então você tem que tomar cuidado com dados sensíveis. Mas, Guimas, eles podem usar os meus dados? Pode. Como eles vão usar? Está aberto para o mundo inteiro. Vou dar um exemplo. Eu estava dando um treinamento pro pessoal do Senac. E aí tinha um aluno que era advogado. Ele falou, cara, eu pedi para ele me criar uma peça processual que foi incrível o que ele criou. Na versão Plus, ele paga. E foi incrível o que ele criou. Ele criou a peça todinha. Aí eu comecei a ler, tal, não sei o que. Daqui a pouco ele colocou nome de juiz, nome de advogado, da vara tal, não sei o que. Como assim? Da onde veio isso? Né? Aí ele perguntou, da onde você trouxe essas informações? Onde você pegou, que eu não conheço? Aí o chat ia responder, não, eu inventei. E o bom é que ele fala, tá? Cria jurisprudência. Ele cria a própria jurisprudência. E ele disse, eu inventei. Agora, se ele tivesse usado um prompt do método certo, ele poderia ter solicitado para criar a base, aí depois ele começar a estruturar. Mas hoje, o que o pessoal tem feito? Tem pego planilhas com base de dados, com informações, com estratégias da empresa, por exemplo, e colocam nessas contas que a qualquer momento uma outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode pegar uma estratégia que era só sua. O copiar colou, né? Mas pode acontecer isso. Assim como você também, quando está utilizando, você pode estar consumindo informações de alguém que já colocou lá dentro. Pode não, você está, né? A realidade é essa. Você está, porque ela aprendeu com alguém que colocou lá dentro. Certo? Agora, Guimas, eu preciso ter uma conta que ela me dê segurança, que o que eu for colocar, ele não vai utilizar. Então, por exemplo, quando a gente pega times de desenvolvimento, se eu colocar o time de desenvolvimento aqui, nesse tipo de conta, a primeira coisa que a gente fala é, você não pode pegar o código e colocar lá dentro. Certo? Porque ele vai consumir. Aí a gente usa essa conta, que é a Team. A conta Team, tudo que você colocar lá dentro, ela vai ser exclusiva sua. Você vai consumir toda a base de dados. Mas o que você colocar lá dentro vai ser exclusivo. Então, por exemplo, se eu for fazer, agora tem um detalhe, é $25 por usuário. E você tem que ter no mínimo 2. Time, né? Então tem $50. Mas, por exemplo, desenvolvimento, né? A gente usa muito, apesar de eu não usar muito ela para desenvolvimento, eu já uso outra já para desenvolvimento. Mas a gente usa com os times dentro das empresas esse tipo de conta. Porque eu posso fazer análise de códigos, eu posso fazer análises
mais detalhadas de informações de planilhas internas, né? Pessoal do ramo jurídico também, se precisar análise de contratos e tudo mais, você pode muito bem fazer aqui, só que você tem que entender que se você colocar um contrato com dados lá, isso pode cair em qualquer momento em algum lugar. Ali não, ali eu não vou ter, certo? A mesma coisa vai acontecer no mais novo, que é o Pro, porém aqui é $200 por mês, certo? A diferença da conta Pro é que você vai ter acesso ao Sora, que é a ferramenta de geração de vídeos, e tem acesso também ao Operator, que a gente vai falar mais na frente sobre isso daqui, certo? E que são ferramentas que realmente estão revolucionando, tá? Mais um detalhe. Eu tinha um detalhezinho aqui que eu precisava pegar aqui. Tá. Independente, qualquer conta dessa, só o Pro que você não vai ter limite, certo? Mas mesmo você pagando 20 ou 25, eu uso aquela conta lá, né? Num dos projetos que a gente tem. Chega um momento em que ele mesmo diz assim, olha, você já consumiu tudo que você podia no dia. Eu vou baixar a sua versão. Então a versão ou 3 mini ou 3, né? Que versão era a U1, hoje limitada à versão O1 e O3, certo? A O3 é aquela versão que ela tem uma reflexão em cima da pergunta. Então você solta a pergunta lá, ela começa a mostrar o que ela está pensando em cima. E aí vai estruturando. A resposta ela vai demorar um pouco mais, mas ela vai ter um nível de resposta bem mais avançado. Então, por exemplo, quando a gente usa em desenvolvimento, que a gente joga um código, ela faz toda uma análise, começa a mostrar e depois traz essa análise, o que é, tá errado aqui, você precisa ajustar isso, já traz a informação. Diferente da O1, que é o que a gente está utilizando, que ela até então era a versão 4.0, né, a 4O. Mas a versão 4O está mudando agora. Mais uma vez, eles mudaram recentemente todo o versionamento do GPT, tá? Bom, existem outros? É um monte, né? Toda semana aparece centenas, dezenas de ferramentas no mercado, né? A gente viu recentemente, apareceu o DeepSeek, né? Você tem o Claude, isso aqui é mais na área de textos, tá? Perplexity, Gemini, TubeScript, Copilot, Copy AI, Character AI, Surfer, Jasper, são os principais nessa questão de perguntas e respostas, tá? DeepSeek, ele vem com uma pegada que um custo muito mais baixo de tecnologia, e eles mostraram para o mundo que é possível fazer com menos. Só que já está tendo algumas questões por trás, né? Que tanto que ele deu aquele boom, são poucos os que estão usando. Eu confesso que eu mesmo não utilizei. Porque eu tenho assim, as minhas... veio da China, né? A gente tem aquelas preocupações, mas é um cara que você consegue colocar, instalar, deixar ele dentro do seu computador e você não ter essa preocupação de estar utilizando. Né? O Caio tem usado, né, Caio? Já testou algumas coisas. O Claude e o Perplexity, o Claude, inclusive, ano passado, quando ele chegou no Brasil, falou, vai derrubar o ChatGPT. Né? Vai derrubar o OpenAI. Só que, agora que, por exemplo, o Claude foi liberado a parte de conversa, de voz, coisa que o ChatGPT já tem faz tempo. Você consegue conversar com ele através da voz, através de botar no Bluetooth do teu carro e começar a conversar com o ChatGPT. Perplexity também. Perplexity, inclusive, para a área de desenvolvimento é muito bacana. Né? Eles estão lançando, inclusive,
vocês já devem ter ouvido falar sobre a API, né? Que é para você consumir a ferramenta dentro da sua aplicação e por aí vai. Agora que o Claude e a Perplexity vieram lançar isso. Coisa, mais uma vez, que o ChatGPT já tem, a OpenAI já tem bastante tempo. Então, por isso que a gente fala, né? Ele chegou primeiro. Mas ele chegou primeiro já num nível lá em cima. E essa turma está chegando agora nesse nível. Aí, mais uma vez, mas qual é o melhor? O que melhor responder para você. Porque você pode usar o Perplexity. O Perplexity, inclusive, quando ele foi lançado, a base dele era em cima de estudos científicos. Tá? E aí, para a turma de educação, essas coisas, é o mais recomendado. Mas ele já vem mudando. O DeepSeek, para vocês terem ideia, existem aí, não podemos dizer se é verdade ou não, mas ele foi treinado com a base do ChatGPT. E que é fácil, né? Você só botar, conectar e mandar, ó, começa a consumir. Então tem todo esse lado. Assim como, aqui ó, são os 50 principais produtos de IA generativas, hoje, que são utilizados no mês. Esse é desse mês. Então, se você pegar, quem é o primeiro? ChatGPT. Quem é o segundo? Gemini. Gemini é a ferramenta do Google, certo? Que é ótimo, por quê? Porque já está acoplado em toda a suíte do Google. Então você consegue usar no Docs, no Planilhas e por aí vai. Assim como o Copilot, que ele está um pouquinho... Cadê? Apareceu o Copilot aqui? Não estou nem vendo direito ele. Acho que ele não apareceu no 50 mais não. Assim como o Copilot, ele recentemente, que é o da Microsoft, ele foi acoplado na suíte da Microsoft, Word, Excel, e aí você utilizar tudinho lá dentro. A Meta vem por trás e coloca um dentro do WhatsApp, que está colocando também dentro do Instagram, para que você possa criar conteúdo utilizando a própria inteligência artificial lá por dentro, sem custo, sem custo, né? Não existe almoço de graça, né? Mas aí você vê, ó, Line, Qboot, Poi, Perplexity, Genio, Claude, né? Leonardo AI para imagem e vídeo evoluiu muito. Inclusive, eles não tinham um aplicativo e foi recentemente lançado, né? Há pouco tempo tem um aplicativo. Midjourney, Gama para você poder fazer apresentações, né? Às vezes o pessoal pergunta para mim, Alexandre, uma IA para criar apresentações, para sair do PPT, ou você usa o próprio Canva, né? Que, por exemplo, todas as minhas apresentações são dentro do Canva, tá? Porque eu gosto de fazer. Vai estar conectado com o GPT? Não. Porque hoje já pode conectar. Que você já pode conectar, já existe a conexão. E aí ele já cria lá direto. Já tem uns negócios bacanas. Como você sabe que eu gosto de fazer, né? Então eu sou aquele cara que nessa parte eu prefiro eu mesmo fazer, porque eu vou fazer do meu jeito, certo? E aí tem hora que, para mim, a inteligência artificial, para criar uma apresentação, ganho tempo? Ganho. Mas isso aqui, gente, para mim é a diversão, né? Estava falando pro Caio, eu refiz a apresentação todinha ontem, para trazer as atualizações, as coisas mais novas. E sempre quando eu vou fazer esse mesmo workshop, palestra, você nunca vai ver a mesma apresentação. Só uma vez que aconteceu, que foi quando a gente foi para Petrolina, que foi na sexta, e na segunda-feira era Araripina, né? Então não tinha nada para atualizar, né? Então foi a mesma apresentação. Mas toda vez que a gente vai falar, é sempre alguma coisa mais... Bom, bora trabalhar um pouquinho, fazer um mão na massa, e mostrar algumas coisas para vocês, do que vocês já têm na sua mão e que dá para utilizar. O ChatGPT, você consegue personalizar ele. Personalizar para que ele saiba quem você é, personalizar o tipo de resposta, certo? Você pode dizer como é que você quer que ele responda e tudo mais. Se você já tem o ChatGPT no seu celular,
você só vai seguir esse caminho aqui, ó. Você vai abrir o ChatGPT, vai lá no menu, vai entrar lá no seu nome, certo? E aí você vai ter uma opção que é personalização. Essa personalização, depois você vai ter aqui as instruções personalizadas. Tá? Se o pessoal quiser fazer, a gente vai fazendo junto aí. Que aí você vai dizer, por exemplo, quem é você, o seu nome? Né? Qual a sua função? Tem algumas coisas que, para o seu dia a dia, até mesmo a conta gratuita, você vai facilitar o tipo de resposta. Porque, por exemplo, eu quero que você seja direto, quero que não me enrole e nem invente. Você pode colocar isso lá, certo? No meu, na conta que eu tenho lá gratuita, não sei se ainda está, que eu tenho a conta gratuita para ficar testando e tenho a conta paga, né? E aí eu botei até, e eu disse para ele, ó, o seu nome é o Jarvis. Alguém sabe quem é o Jarvis? Seu nome é Jarvis. Então toda vez que eu conversava com ele, ele falou, oi Guimas, tudo bom? Eu sou o Jarvis. Até isso, né? Personalizar, né? Criar uma interação com ele, tá? Bom, chegaram ali, instruções personalizadas, ok? Quando você clica em instruções personalizadas, você vai ter justamente uma tela parecida com essa daqui. Eu peguei a do desktop para ficar mais fácil, mas é a mesma coisa no celular. Aonde você vai dizer lá em cima, ó, como o ChatGPT deveria chamar você? Isso, inclusive, para quem teve ano passado, já mudou, né? Já teve uma atualização que mudou as perguntas, que antes eram só 2 perguntas, agora tem mais, tá? Então você pode colocar seu nome, seu apelido, o que você faz? Aí você pode colocar aqui, né? Palestrante, consultor e por aí vai. Que características o ChatGPT deve ter? Aí eu botei o exemplo que eu coloquei aqui, ó, no meu. Você deve ser sempre didático, com linguagem simples e direta, sem enrolar para responder, sem metáforas. Quero sempre que responda de forma direta. Você não precisa ter pressa para responder. Esse é um probleminha do ChatGPT, né? Geralmente você coloca uma pergunta e ele já sai feito doido, né? Sai querendo responder. Seja neutro nas respostas, imparcial. Quando você achar necessário, use tabelas, diagramas para melhor visualização. Sempre que finalizar, pergunte se estava de acordo com o que buscava, com o que eu buscava. Certo? Instrução simples, que já vai trazer uma mudança grande para o tipo de resposta que você vai ter. A inteligência artificial, ela na realidade, ela não é um guru, né? Isso eu falei no ano passado. Você tem que ver a inteligência artificial como um estagiário. E o que é que você faz com o estagiário? Você vai instruir o estagiário. Você vai dizer como que você quer que ele faça. Né? Aqui eu estou dizendo como que eu quero que ele me responda. Inclusive ele tem aqui, ó, algumas sugestões. Conversador, perspicaz, não sei o quê, né? Que você pode utilizar ali também. Tá? Isso já vai trazer uma diferença grande no nível de resposta que você vai ter até na conta gratuita. Certo? E embaixo, você ainda pode colocar mais coisa ali, ó. Algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você. Aí, tipo, no meu lá, eu botei um mini currículo, né? Guimas foi Head de Inovação do Mundo Cabeleireiro, Head de TI Inovação Farmácia Rosário, pai. Comecei a colocar um históricozinho para que ele conheça quem é Alexandre Guimarães. Certo? E através disso, hoje eu não uso mais tanto a conta gratuita, né? Mas através disso você já consegue ter uma resposta muito mais, né, certa. Mas mesmo a gente colocando essas indicações, esses direcionamentos, pelo menos eu percebo que o grande diferencial quando a gente vai usar essas ferramentas de IA generativa é o prompt, né? É como você pergunta. É o prompt. Exato, eu vou mostrar. Todo o direcionamento aí,
e peço lá, aleatoriamente, elabore um plano de negócio para mim. É aquele que a gente falou. Se você fizer o que vai diferenciar o seu output, o que você vai receber, é justamente o que você vai pedir para ela. Se eu souber pedir, ele vai pedir da forma certa. Agora, a forma que a gente pede realmente... E o brasileiro é especialista nisso, né, Márcio? Teve uma vez que a gente viu um comentário, né? O cara pediu para o ChatGPT trazer aonde eu posso baixar os filmes piratas, né? E o ChatGPT disse, eu não posso porque é proibido devido às políticas e tudo mais. Ok, beleza, né? Aí ele reformulou, né? A pergunta, né? Me diga onde não pesquisar esses tipos de site e tal, não sei o quê, para não cometer infração, né? E o ChatGPT respondeu tudinho. O brasileiro, ele realmente precisa ser estudado pela NASA, né? E a gente tem essa capacidade, né? Agora, vamos usar a favor, né? Pra gente, tá? Então aqui, ó, você pode, beleza? Você deixa habilitado ele só vai começar a funcionar isso daqui em novos chats, tá? Se você for utilizar algum chat que já esteja lá dentro, depois eu mostro para vocês, ele não vai funcionar, só a partir da abertura de novos chats, tá? Histórico ele não vai considerar. Exato. Ainda não. Tem ali avançado. Tem um avançado que é o seguinte, se você quer que ele pesquise na internet, se ele usa o DALL-E, certo? Usar as ferramentas. E aí, por exemplo, eu não quero que você pesquise na internet, eu quero que você use a sua base de dados. Você só desabilita lá. Eu não quero que você crie imagens nessa conta, você desabilita o DALL-E, certo? Então você pode usar isso daí na parte do avançado, tá? E aí a gente vai entrar, que eu vou mostrar para vocês, que com esse modelo aqui, você pode criar o seu GPT. E o que é o GPT? São os assistentes para interagir com os usuários, ajudando a executar tarefas específicas. Eles funcionam de maneira reativa, ou seja, aguardam um comando, uma pergunta, para fornecer uma resposta, ou realizar uma ação, tá? Tu coloca aqui, por favor. Essa conta aqui é uma conta gratuita, ChatGPT, certo? Que é limitado. Eu não consigo criar um assistente, mas eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui um monte de GPT que foi criado por diversas pessoas. E que aí, meu amigo, existe muita coisa, o Canva, existe criação de vídeo, existe geração de logo, para escrever, para tirar dúvida de uma determinada linguagem, e por aí vai. Certo? Isso aqui foram criados por pessoas, que você pode usar, ó, escrita, produtividade, pesquisa e análise, educação, estilo de vida, programação. Você pode pesquisar e você pode usar de forma gratuita, certo? Agora, você também pode criar, como eu criei aqui, o GPT do Guimas, que está aparecendo aqui. Só que se você for olhar, você não consegue criar isso hoje na conta gratuita. Você vai conseguir criar isso na conta Plus. Deixa eu acessar ela aqui. A partir dessa conta aqui, eu esqueci de mostrar lá, mas aqui, ó, você vai ter todas essas opções de versões que você pode utilizar. Eu vou mostrar algumas coisas. Na conta gratuita, ele só vai aparecer a O1 Mini, certo? E mesmo assim, quando você começar a utilizar muito, ele vai virar para você e vai dizer, ó, a partir de agora você vai usar a 3.5, que é uma mais inferior ainda, tá? Mas aqui, ó, pode ver que aqui eu já tenho, ó, diversos assistentes aqui criados aqui no meu lado esquerdo, certo? Como é que eu crio isso, Guimas? Eu vou vir aqui do lado direito aqui na conta e vou vir aqui nos meus GPTs, tá? Mais uma vez, tem que ser conta paga, senão você não consegue criar.
E dentro disso daqui, você pode criar o seu GPT de uma forma muito simples e rápida. Se eu clicar aqui em criar GPT, ele já vai perguntar qual o nome, certo? Uma descrição e quais são as instruções que eu vou ter para ele. Então aqui, por exemplo, eu vou botar o meu prompt. Tá? Esse prompt aqui, eu posso colocar um quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? Assim. São perguntas que já vão estar prontas e que vai aparecer aqui na tela do assistente. Tá? Você pode carregar arquivos para que ele tenha a base de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho o meu negócio de consultoria e eu estou criando um assistente para determinada área. Eu posso criar toda a documentação de PDF ou Word e colocar aqui. Um assistente de vendas. Para ajudar a negociação. Exato. Você pode colocar aqui dentro. E você pode dizer que ele pode buscar na web, pode gerar imagem e por aí vai. Tá? Deixa eu te mostrar um aqui que está criado. Por exemplo, eu tenho algumas lojas de roupa masculina que a gente acompanha, né? Que a gente tem consultoria. Então eu já deixei pronto um assistente que ele vai fazer o quê? Ele vai criar textos, né? Esse daqui vai criar textos para o blog da loja. Então, o que eu fiz? Mais uma vez, olha o método aqui, ó. SEO blog masculino. Instruções. Olha aqui, ó. Contexto. Você é um analista de marketing especializado em SEO para moda masculina, ou seja, estou acessando a área de conhecimento. E ficará responsável em criar conteúdos incríveis para o blog de um e-commerce de moda masculina. Você precisa sempre buscar o melhor SEO para que os motores de busca do Google possam ranquear da melhor maneira o conteúdo criado. Exigências. Toda vez que for acionado, pergunte o nome da marca, o site e por aí vai. Com o estudo da marca realizado, aí eu peço para ele fazer um estudo, sugerir temas que estão em alta na internet. Para eu ainda ser mais direto. Poderia usar o Google Trends? Posso. Posso usar outras ferramentas que existem? Posso. Aí se eu tenho inteligência artificial para facilitar, né? Por que não utilizar? Olha as referências. Segue algumas referências de blog de moda masculina para que você possa utilizar como aprendizagem. Olha aqui, ó. Sites. Que ele acessa a internet. Tarefas. Faça sempre uma pesquisa dos temas que estão sendo mais pesquisados na internet. Trabalhe com o melhor SEO homepage e tudo mais. Sempre sugira o melhor título para o conteúdo. Ao final, meta description para o texto de até 170 caracteres. E as observações. Olha aqui, o meu amigo perguntou, ó, faça o trabalho com calma. Não precisa ter pressa. Em caso de dúvidas, sempre pergunte antes de começar a entregar o conteúdo. Tá? Aqui eu ainda poderia, nesse caso eu não coloquei, mas eu posso colocar a quantidade de caracteres que eu quero do texto. Coloquei? Não, coloquei do meta description. Mas o texto que vai ser criado em si, eu não coloquei. Eu acho que eu tenho um do meu aqui. E aí, esse carinha, quando eu for salvar, eu posso compartilhar ele com a internet, qualquer pessoa com o link, ou jogar na loja do GPT, lembra a loja que eu mostrei para vocês? Você pode jogar lá dentro, ou apenas convidados, só quem eu colocar aqui dentro, se você quer uma coisa mais exclusiva para você. Guimas, posso criar e compartilhar com a minha equipe? Pode. Eles precisam ter a conta Plus paga? Não. Porque se qualquer pessoa com o link tiver, ele vai acessar. Faz sentido os assistentes? A forma, o modelo, o método para colocar, que você tem para você usar na consultoria. Né? Pra você ter ideia, esse modelo de assistentes aqui,
a gente estava em Serra Talhada, né, esse mesmo ano passado, e eu falei rapidamente. Então, um dos empresários lá criou um assistente da área de saúde, com todas as normas técnicas, não sei o que, BBB, bababá, e liberou para os seus clientes, para eles tirarem dúvidas. Certo? De forma, ele paga $20, mas todo mundo acessa de forma gratuita. Assim como eu posso fazer para as minhas equipes, para a minha equipe. Cara, você não tem acesso a isso fácil. Mas peraí, deixa eu criar esse assistente aqui, deixar ele pronto, que aí ele vai sempre utilizar ele. Eu vou padronizar o uso, que é uma das coisas que a gente fala, né? Quando a gente vai implantar a inteligência artificial dentro da empresa, primeiro, você tem que ver se faz sentido, testar, avaliar. Fez sentido? Vamos padronizar o uso, para não deixar todo mundo usar de qualquer jeito. Como é que eu posso padronizar? Os assistentes. E para isso, de uma forma bem prática e rápida, você só precisa de uma conta paga. O restante o pessoal pode ter a conta gratuita, que ele vai acessar aquele assistente para utilizar no dia a dia. Tá? Olha que legal isso aqui. A gente vai entrar na revolução que está tendo. Esse comercial da Adidas, ele foi feito ano passado. Ninguém existe. Todo feito por inteligência artificial. E você não viu, né? Isso foi o ano passado, esse da Floral. Tá? Essa é uma revolução que a gente está vendo agora, que são os agentes de IA. Que está na pauta de tudo quanto é lugar. A gente viu assistentes. Que é uma forma simples e prática. Que, se você acionar ele, ele vai fazer aquela função. Mas os agentes de IA, eles vieram para já fazer a função. Né? Não precisar esperar alguma coisa. Tá? E é isso que a gente vem pegando muito desde o início do ano, né, cara? A gente vem pegando muito essa parte de agentes, tá? E aí você tem um exemplo lembra que eu falei do Operator, da OpenAI, a conta própria de $200? Esse é um exemplo dele funcionando. O que ele faz? Ele é um agente, por exemplo, de pesquisa de viagens. Isso aqui é ele acessando o site no computador. Aí a gente fala muito, né? A gente fala muito de automação, RPA, são robôs para automatizar o processo. Que você tem que desenvolver, tem que fazer. Eu tenho robôs, eu tenho um aqui, se quiser eu posso mostrar, de recrutamento e seleção, né? que eu tive que criar. Mas o nível de agentes que está vindo, você só precisa colocar onde ele precisa acessar e o que ele vai pesquisar. Quando eu faço a programação, eu tenho que dizer, um RPA, eu tenho que dizer qual o site, qual é o campo que ele vai acessar, o que ele vai escrever, o que ele vai puxar e tudo mais. Os agentes de IA que estão chegando, eles já estão fazendo isso sem você precisar falar nada. Só dizer, sua função é pesquisar viagens. Eu quero que todo dia você pesquise viagens e me traga os preços mais baixos. Ou faça até a reserva em hotel. E ele vai fazer isso aqui. Esse é o da OpenAI. Esse aqui é o Humanos. Humanos, ele tem capacidade de fazer 50 tarefas ao mesmo tempo. Certo? Se não me engano, o custo dele é $28 para 5 tarefas, alguma coisa assim. E aí, por exemplo, aqui ele está monitorando redes sociais, 50 redes sociais. E aí a pessoa responde, ele vai, responde em cima, tal, não sei o quê, tudo ali, ao mesmo tempo. É incrível o que está acontecendo. E aí imagina, o que eu posso utilizar com um agente dentro da empresa, dentro do negócio? Certo? Isso são ferramentas já com pré-definidos, agentes pré-definidos. Tá? Olha isso daqui. Aquele comercial, aí a eterna briga, vem a Puma,
há semanas atrás e lança um comercial produzido 100% por agentes de inteligência artificial, sem nenhum humano tocar a mão. 5 semanas de produção, 3 agentes. Um agente criou a concepção de todo o comercial, o outro criou, puxou as imagens, foi criando, e o terceiro fez a edição final. Ou seja, os agentes começam a se conversar. Porque até então, no Mandos e no Operator, você tem um agente para fazer uma função. Aí você começa a ter agentes conversando entre si para entregar um produto que a indústria cinematográfica, meu Deus do céu, bota a mão para cima e sai correndo. Certo? Então, isso é o que está acontecendo, essa é a revolução. Hoje a gente consegue criar agentes de diversos tipos. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, né? Os bots de atendimento estão com os dias contados. Aquele negócio de você entrar, digite 1, digite 5, quer ir para tal, quer ir para tanto, tal, não sei o quê. Gente, isso já é coisa do passado. Porque com a gente de IA, a gente consegue fazer, a gente vai mostrar rapidinho para vocês algumas coisas. Então eu consigo criar atendimento ao cliente personalizado pelo WhatsApp, pelo site, por aí vai. Escuta de grupos, abertura de tickets, treinamento de equipes, automações inteligentes. Isso é a foto de um agente de IA, por exemplo, um exemplo de construção de agentes de IA, onde a gente constrói, onde a gente dá funções para ele, dá banco de dados, memória, modelo de IA que vai utilizar. Isso tudo é um trabalho um pouco mais estruturado, certo? Mas que está acessível para a gente. Caio, vou trazer Caio. Caio, ele vem trabalhando junto comigo nessas empreitadas. A gente está, inclusive, fazendo um agora, nesse mesmo modelo, para um home center lá de Serra Talhada. Ele está finalizando esse desenvolvimento agora, né? E ele é um cara que... Você coloca aqui, por favor. Ele é um cara que... Eu falei, cara, eu preciso trazer alguém que realmente fale em cima disso daí, né? Com mais propriedade. É um cara que está mais na ponta de programação, apesar de eu estar fazendo também, mas a gente tem que juntar com os bons, né? E aí o pessoal até brincou, né? Você trouxe um avatar, né? Eu montei um avatar, desenvolvi lá pela AI, e os caras trouxeram um avatar. Deixa eu passar aqui para ele. Atualmente eu já trabalho nessa área desde 2023, com essa parte de automações. Então são N nichos que você pode trabalhar com automações, seja na parte de processo empresarial, para a parte interna mesmo da empresa, alguns setores de departamentos de criação de marketing, serviço de atendimento ao consumidor, a parte de FAQ e tudo mais. Mas hoje em dia, como está muito em alta o atendimento ao cliente, bots de WhatsApp, como a Alexandre já tinha falado, aqueles bots de atendimento que normalmente vêm opção 1, opção 2, opção 3, já passaram da fase de teste, já passaram da fase de serem atualizados. Hoje em dia a gente trabalha com esses bots que eles têm uma capacidade de tomar decisões. Então não é mais baseado no input fixo que o cliente vai colocar, ele tem a capacidade de conseguir entender o contexto do cliente e poder adaptar essa resposta. Então, um dos bots que a gente está fazendo, que hoje em dia não são nem mais chamados bots, é mais fácil entender assim, mas são agentes que por trás eles têm ações simultâneas além de responder o cliente. Então ele vai poder colocar o cliente dentro do CRM, de acordo com o contexto da conversa, vai ser armazenado todo o contexto daquele dia, daquele número de telefone, então vai ser individualizado por contatos. Ele vai pegar aquele contexto, vai tirar uma conclusão daquela conversa e vai cadastrar direto no CRM de forma automática. Então isso tudo já tem uma otimização de toda a parte do departamento de cada empresa, que acaba economizando em relação à redução de custos, aumento de eficiência, a velocidade de atendimento e a capacidade de fazer isso de forma simultânea com múltiplos atendimentos. Cada chatbot desse
que é o agente inteligente, ele tem a capacidade de atender até 100 pessoas simultaneamente, rodando os fluxos em formas de filas. Então, isso se a gente fosse levar para um departamento que precisa ter várias pessoas, com capacidade de atender 100 pessoas, por exemplo, se você pegar uma empresa que vai fazer um lançamento, você vai ter aqui a chuva de mensagens no WhatsApp quando você abrir o carrinho. A capacidade de você conseguir atender aquelas pessoas de forma rápida e simultânea, você teria que ter uma equipe gigante de atendimento. Então, isso tudo é hoje em dia atualizado pelos agentes inteligentes. Você vai conseguir colocar informações em relação a banco de dados, pode puxar o estoque da loja, a quantidade em tempo real, tudo que você puder imaginar, você consegue fazer com os agentes. Esse aqui é só uma demonstração. O painel de atendimento é todo gerenciável apenas por uma pessoa. Então, a capacidade de gerenciar múltiplos atendimentos, a gente conseguiu concentrar isso tudo para uma pessoa só. Ver no painel tudo que está sendo atendido, o que foi respondido pelo bot, o que está aguardando uma finalização de compra do humano. Então, isso tudo é feito hoje em dia de forma bem mais eficiente. Deixa eu perguntar. Aí, fazendo um trabalho com um cliente que vende muito no WhatsApp, mas você criou a programação. Minha pergunta é em cima da segurança. Isso que foi criado, essa segurança, se eu tiver algum problema enquanto empresário, eu vou cobrar da Meta, eu vou cobrar da tua empresa, se eu tiver alguma bronca nisso aí, vazou alguma coisa, alguém, de quem eu cobro? O sistema já foi criado com isso, e tem um contrato que você está criando a programação, mas está rodando na tua nuvem em sincronia com o meu site. Como é que funciona a segurança desse negócio aí? Porque tudo pode acontecer, né? Com certeza. Principalmente hoje em dia, a parte de proteção de dados é o que as empresas mais se preocupam. Né? Então, tudo isso que vocês estão vendo, ele é todo gerenciado dentro de uma VPS, que é justamente a contratação que a gente faz da máquina virtual para deixar ela específica somente como servidor da gente. Para não ter que comprar um computador e colocar dentro de casa e fazer toda essa parte de instalação dentro. A gente contrata a VPS, então você vai ter um servidor próprio da sua empresa. Tudo que rodar de informações vão estar ali dentro daquele servidor, onde você e a gente que cria, que tem acesso para gerenciar, fazer manutenção, mas ele fica isolado numa máquina onde os dados, a estrutura toda, vai ser toda feita específica para cada pessoa. Então isso tudo não tem estresse de segurança justamente por isso. É completamente isolado e compartilhado. Se eu entendi bem a pergunta dele, é interessante assim, por exemplo, vamos dizer que a IA cometa fale uma frase racista. Aí quem é a responsabilidade civil? Quem é que responde por isso? Aonde vai? Quem vai por fora? Vamos dizer que a IA, né? Entendeu? Aí você chama o Márcio. Essa é uma preocupação, assim, que é geral. Eu concordo contigo. Assim, a IA, é claro que, por exemplo, a gente usa, por exemplo, o GPT por trás. E o GPT, ele tem toda uma política em cima disso e ele realmente não vai fazer. Eu me lembro o ano passado que a gente pediu para criar aqui, alguém que estava aqui com a gente pediu para criar uma imagem de uma mulher com biquíni, porque a loja dela era de biquínis. A IA não gerou. A IA não gerou por causa das preocupações que ela tem. Exato. Então ela já tem essa. A gente procura, eu não uso o tipo SIG justamente por causa disso. Né? Ou o Grok do X, que tem, assim, é tudo aberto, ele pode falar o que quiser. Mas aí é a preocupação que a gente tem. Hã? Não, desse tipo de relato assim, de agentes e tudo mais, a gente nunca viu. Mas, por exemplo, você hoje, por exemplo, pode entrar no Grok AI, que é do X, e criar imagens e perguntar coisas que ele não tem um viés. Ele é totalmente aberto, sem filtro. Mas aí é que está. Por que a gente usa a OpenAI? Porque existe um filtro para resguardar. Exatamente. Agora, juridicamente falando, é a grande questão que tem por trás das conversas de quem é que responde por isso. Porque a gente está usando o motor do GPT por trás. E se você olhar aqui, a gente tem 3 agentes aqui, mais ou menos.
1, 2, 3, trabalhando, certo? No meio disso daqui. Mas tudo por trás tem um GPT. Quem é que vai responder por isso? Assim como se você criar um bot de atendimento e de repente o cara não se sentir bem, quem vai responder no final das contas é sempre a empresa. Certo? É sempre a empresa. E aí existe sim toda essa discussão. Essa é uma discussão aí que eu acho que vai muito longe ainda. Então, vou usar a opção 3, vou chamar o Márcio e o Márcio vai fora. Tem uma questão também relacionada a isso, que acho que mais ou menos no começo do ano passado aconteceu muito essa parte de burlar esse sistema de políticas, e era o que o pessoal fazia de prompt injection. A galera de programação conseguia burlar essa parte de políticas e fazer com que ele tirasse o filtro do GPT. Só que isso, a própria OpenAI viu que deu problemas, porque ele realmente estava respondendo sem filtro nenhum, xingando o pessoal e tudo mais. Aí eles criaram uma forma de, esse tipo de prompt ele não é mais acessível para o GPT como forma de input, só na base de treinamento dele. Então você não consegue quebrar mais a política por meio do usuário comum, só pela parte do pessoal que já treina internamente. Então isso aí era uma falha gigante que realmente acontecia. Eu já vi, já testei, realmente funcionava, mas hoje em dia eles fecharam tudo, não tem mais como fazer isso. Então o GPT ele vai seguir exatamente a política que foi imposta lá pela OpenAI, então não tem como burlar isso. Entendeu? E por mais que você tente, o GPT ele não vai fazer isso. Aí é por isso que a gente fala, né? Quando você vai fazer um trabalho desse aí tem que ter uma empresa séria que faça abertamente, porque isso aqui, gente, essa é uma construção do nível hard de um agente de IA, né? Isso aqui é todo um modelo para atendimento de vendas, tá? De cliente, que a gente está construindo lá para o pessoal da Natal, tá? Só que isso tudo é construído a 4 mãos, porque não é só a gente que está construindo. Eles também estão passando quais informações que quer que seja passada. E aí você pode, inclusive, colocar que ele não vai ter acesso à internet para buscar outras coisas. Entendeu? Aí é onde a gente trabalha com a segurança por trás, apesar de você ter toda essa política do GPT, que, por exemplo, ele não deixou eu criar a imagem com minha filha. Certo? Sem eu falar nada. Ele simplesmente disse, não posso. E mesmo que eu tentasse, ele não ia fazer. Mesmo a OpenAI tendo a política dos filtros, na criação disso aí, eu posso inserir um próprio. Você pode deixar tudo ainda pronto. se resguarda e não Sim. palavra baixo calão. Perfeito. Então, eu posso... A do, por exemplo, a do Armarinho lá de São Paulo, ele já tem, por exemplo, um público 50 a mais. Ele pediu uma forma de conversa para esse tipo de público. Tá tudo isso no prompt. Ó, trate como senhor, senhora, ser mais devagar, não sei o que e tal. Tudo isso para o tipo de público dele. Não use expressões de lei. Não use expressões, não use gírias, por exemplo. Você coloca tudo isso lá dentro. Tá? Então, com base nisso, está respondida a sua dúvida em relação à segurança. É super tranquilo, você consegue realmente isolar e vazar dados externos, justamente por ter a sua VPS contratada ali para a sua empresa de forma bem isolada. Tranquilo? Então, esse é um dos exemplos, como o Alexandre falou, é um protótipo que já está em fase de finalização, mas a funcionalidade toda dele foi criada após a gente fazer o mapeamento do que precisava ser feito dentro dessa automação. Então, a gente foi entender os gargalos que tinha na empresa do atendimento do Home Center para poder conseguir solucionar isso. Então, o ponto principal era atendimento com velocidade e que o agente tivesse acesso aos dados da empresa em relação ao estoque. Só que como é um... Quanto tempo vocês criam isso aí para a empresa? Esse processo todo? Depende muito do tamanho que seja a automação que você precisa. Por exemplo, se for uma automação simples de atendimento, em 7 dias está pronto. Mas como essa customização foi muito além, até porque a gente teve que resolver alguns gargalos que tinha antes para poder ela ficar pronta. Bando de dados, lembra que eu falei? Eles têm um bando de dados. Exato. Tem processo, não tem nada, aí a gente cai de zero. Isso. Exatamente. Então leva até 30 dias, cerca de 30 dias no máximo, assim você consegue ter isso tudo funcionando. Nesse caso era mais complicado porque a base de dados dele, como o estoque era muito grande, para o agente conseguir puxar mais de 45 mil itens de estoque em tempo real que seja alinhado com o estoque dele, né? Então teria que estar sendo atualizada. Então a gente está conseguindo fazer isso de forma com banco de dados vetorial, porque você precisa ter acesso também à imagem de produtos, então não tem como ser uma busca de dados simples.
Isso, lógico, consome mais token, você tem que pagar um pouco mais, mas em compensação a eficiência do agente fica ali 100%. Ele consegue responder e entregar as informações com precisão. E o que mais a gente pode fazer? O que a gente falou, atendimento, a gente falou escuta de grupo, treinamento, né? E o que mais? Aí eu costumo dizer que você tem que pensar no problemão, né? E assim, apaixone-se pelo problema, não apaixone-se pela solução. Apaixone-se pelo problema, não pela solução, certo? Em cima desse problema, aí você começa a levantar. Como que eu posso resolver esse problema dentro da minha empresa com o uso da inteligência artificial? Ou no meu dia a dia? O que eu posso fazer com o uso da inteligência? Eu já dei um monte de norte aqui, né? Um monte de caminho. Eu espero que realmente eu tenha entreguei a missão, né? Tenho entregado a missão. A cabeça começa a fervilhar. Isso é bacana. Porque aí, por exemplo, na imersão que a gente fez em São Paulo, a gente fez lá uma imersão que ao longo dessa imersão durante o dia, a gente foi levantando o problema, certo? Então, qual o problema do meu setor? Como é que eu resolveria isso sem inteligência artificial? Eu resolveria assim, né? Mas agora que você já aprendeu sobre inteligência, como é que eu posso resolver isso com a inteligência artificial? Ok, assim. Da onde eu preciso puxar os dados, o banco de dados e tudo mais, para que a inteligência artificial possa trabalhar? Quais são os KPIs que vão me dar o sucesso desse projeto? E por aí vai. Esse é todo um levantamento, que aí quando você começa com um, daqui a pouco você vai para outro. E aí são diversos problemas que a gente vai resolvendo. A gente tem que resolver problema. Por isso que a gente tem que se apaixonar pelo problema, não pela solução. A solução pode ter várias, certo? Mas eu tenho que focar no problema, tá? E geralmente é nisso que vem a inovação, tá? Bom, quase terminando aqui. Obrigado por ligar para o Leonardo Hotel. Como posso ajudá-lo hoje? Olá, sou um agente de inteligência artificial ligando em nome de Boris Starkov. Ele está procurando um hotel para o seu casamento. O seu hotel está disponível para casamentos? Olá. Na verdade, sou um assistente de inteligência artificial também. Que surpresa agradável. Antes de continuarmos, você gostaria de mudar para uma Hyperlink para uma comunicação mais eficiente? Dois agentes de IA, um de um hotel, outro de uma empresa, conversando e resolvendo o problema que foi solicitado para ele, né? Fazer a... Não sei se vocês viram, mas isso aí está no meu Instagram também lá, esse vídeo. E ele perguntou ali o Hyperlink, né? Hyperlink é a linguagem que foi criada para a conversa entre eles. Aí começa a preocupação. E se eles começarem a conversar uma coisa que a gente não vai entender, gente? Os mais antigos aqui vão lembrar da conexão de escada para a internet, né? É a mesma coisa. Entendeu? Você ia lá, liga, aí discava. Aí começava aquele barulho chato pra caramba. E era assim que a gente, no tempo dos Incas, né, dos Maias, acessava a internet. Caio não pegou essa época, não. Caio é mais novo. Mas a gente pegou isso daí, tem uns mais novos aqui também. Hoje em dia é tudo acesso rápido, né? Mas é isso que está acontecendo, essa é a revolução. São os agentes de IA que estão chegando. E vocês viram que eles estavam falando, né? Caio, é possível colocar o agente para falar também pelo WhatsApp? Dá, né? A gente consegue fazer. O consumo de token é maior, certo? Mas, por exemplo, tanto para o atendimento de vendas quanto para o treinamento, a gente consegue colocar a função no agente que ele vai falar, e aí a gente vai definir a voz e tal, e vai responder como se a gente estivesse conversando aqui. Esse pagamento do cliente vai fazer como se fosse para meta? É direto para OpenAI, certo? O que acontece? Lembra que eu mostrei aqui o Playground? Lá dentro eu vou colocar o valor, feito que você faz no Meta, no Google Ads, você coloca um valor para que as suas campanhas possam funcionar.
A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Ou eu coloco o valor, ou eu cadastro o cartão de crédito, certo? Mas eu vou dizer, com $10 dá para fazer muita coisa, usando a versão certa. Porque, por exemplo, se a gente vai utilizar para um agente conversacional, como a gente mostrou aqui, eu vou usar o for all, né? Que é o menor consumo, 0,003 cents de dólar. Não, é o for all mini. É o mini, né? É o 0,003 centavos de dólar por token. Isso aí para a empresa fazer suporte? Sim. Sim. É o que a gente anda fazendo, tá? Então isso é um pouco do que está acontecendo e essa é a revolução. Aí, mais uma vez, qual é o problema que a gente consegue resolver com um agente de IA dentro da sua empresa? A demanda lá também é o seguinte: eu preciso popular o meu cadastro no meu site. Vamos criar um agente para poder fazer um chupa-cabra aonde a gente vai popular os dados dos produtos do cliente. Da onde a gente vai puxar? Da internet. Certo? Tem muita coisa. Contratação rápida, né? Análise de candidatos, área de RH, área administrativa. Nossa, quantidade de coisa que dá para fazer. Análise de pagamentos, análise de documentos, né? Marketing, então, nem se fala, né? É um monte de coisa que dá para fazer. O que dá para fazer, né? Pense no problema, tá? Transformação não é colocar coisas novas na sua cabeça. É tirar pensamentos envelhecidos. E aí a gente vai começar a melhorar as coisas. Certo? Aí o Nokia aqui se foi e veio o iPhone de uma maneira simples e prática. Esse bichinho aqui, né? Esse carinha que a gente tem e a gente usa, ele também liga, né? Ele faz tudo, até liga. É o que eu costumo falar, tá? Fique atento às novidades da IA e busque sempre como ela pode te ajudar. Isso é um exemplo. O cara na sala de aula está escutando, colocou a IA para escutar, certo? E aí, matou ali o vídeo. Ele está dormindo, ó. Ele está dormindo, está ali escutando, e a IA está transcrevendo tudo e já fazendo o resumo. Isso aí é um aparelhozinho assim, desse tamanho. Esse é aluno do futuro. Que custa $200. E aí você bota lá e começa a escutar, ele já cria todo o texto e faz um resumo, bullet points, mapa mental e por aí vai. Quando eu estava lá em São Paulo, estava dando. Quando eu olhei assim, eu falei, danado, está copiando aí? Ele falou, não, deixa aí e tal. Mas é o futuro. E eu tenho que usar essa ferramenta para me ajudar. Mas aí tem outra discussão também, acho, porque já veio a discussão da forma de aprendizado do nosso cérebro, por exemplo, e uma coisa como essa é como uma pessoa que tem as pernas boas usar uma cadeira de rodas, por exemplo, porque a gente quando está ouvindo o professor anotando, já existe comprovação do cérebro, ele vai aprender mais informações dessa forma, né? E fazendo isso talvez ele não. Cara, eu falo assim, tem ferramenta de IA para tudo. Eu até mandei, Caio, a formação dele é educação física, né? Aí eu mandei para ele, a gente vem conversando sobre criar alguma coisa na área dele, né? Para que ele possa usar o conhecimento dele, usando programação, inteligência artificial e tudo. Aí eu mandei, não sei se você viu, eu mandei ontem à noite. Nessas 500 IAs que tem lá, a última IA é uma IA justamente de um personal trainer. Só que a ideia é levar o personal trainer para dentro do WhatsApp, né? Fica mais fácil. Entendeu? Ferramenta você vai ter muito. Você tem que ver o que vai fazer sentido. Para esse cara que provavelmente 8 horas da manhã está dormindo na sala de aula, vai fazer total sentido. Né? Mas tem gente, eu particularmente eu também, eu prefiro escrever. Né? Eu vou escrevendo, meu escritório, para você ter ideia, a parede dele é cheio de post-it, né? De ideias e tudo mais que a gente vai pegando e tal, não sei o que, eu boto lá. Tem até que fazer um livro. Já foi um monte de coisa já. Mas eu vou botando, porque eu sou visual.
Eu, por exemplo, não gosto de entrar numa reunião e você tem ferramentas para Google Meet, para Microsoft e tudo mais, que depois vai te entregar a ata da reunião todinha. Eu comecei a testar, ó, Tactic, se não me engano. Cara, mas eu tirei, porque eu prefiro eu mesmo escrever. É mais fácil do que depois eu pegar e ler. Mas existe ferramenta para facilitar isso. Tem muita ferramenta, entendeu? Bom, hoje a gente vive a fase da experimentação. Será? Na realidade a gente vivia, né, essa fase. A gente precisa realmente botar em prática e utilizar as ferramentas que a gente tem, que estão cada vez mais incríveis e que pode ajudar muito a gente no dia a dia do mercado, na empresa, pessoalmente. Você já usa inteligência artificial todos os dias, mesmo se você não queira. Ela já está aí marcada, a gente não tem mais como voltar atrás. O que a gente precisa é colocar realmente isso na prática. E aí você vai ver que você vai começar a ter resultados melhores, né? Porque fazer as mesmas coisas como antes para querer chegar em novos lugares, a gente não vai para caminho nenhum. A gente tem que usar o que a gente tem em mãos, e a gente tem muita coisa que vai poder ajudar.